Muito bem, pessoal. Bom dia a todas e todos. Então, vamos iniciar a nossa aula de Fenômenos 2. Já iniciei a nossa gravação. Deixa eu só permitir a entrada do pessoal aí que está chegando. Muito bem, pessoal. Então, vamos, como é de costume, iniciar com a nossa sessão de avisos. Então, só para lembrar vocês sobre os testes de videoaula. Então, nós temos um teste que está em andamento, que é o teste da videoaula 10, que é a parte bidimensional, que não cai em prova, porém tem um testezinho de videoaula. Então, quem ainda não fez o teste da videoaula 10, ele estará disponível até hoje às 18 horas, certo? Então, dá tempo ainda de correr lá e fazer hoje à tarde ainda esse testezinho de videoaula. E nessa semana, então, a partir de hoje, né, às 13 horas, eu vou disponibilizar, então, a vocês o teste referente à videoaula 11, que é o exercício que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né, sobre condução transiente. Então, o teste da videoaula 11, ele vai estar disponível de hoje até o dia 17/11, às 13 horas, certo? Então, não esqueçam, né? Coloque aí uma anotação para vocês lembrarem de fazer os testes das videoaulas, ok? Pessoal, sobre a nossa prova, vamos fazer alguns comentários rapidinho. Então, eu comecei a corrigir as provas, mas corrigi pouquíssimas provas ainda, tá? Então, tive algumas atividades, muitas reuniões essa semana relacionadas à coordenação do curso, então eu não consegui adiantar bem a correção das provas, tá? Mas eu comecei. E já no começo, pessoal, eu identifiquei cola, né? Cópia de solução de exercícios. E como que eu identifico isso, né? Além da resolução ser igual, eu identifico os mesmos erros de cálculo. Então, uma pessoa resolveu uma partezinha lá, calculou uma coisa errada, erro de calculadora mesmo. Então, outra pessoa foi lá e copiou exatamente igual, nem se deu o trabalho de refazer as contas para ver se estava tudo certo. E então eu identifiquei essas colas. Então, como a gente combinou, certo, nas nossas aulas, as colas serão zeradas as questões inteiras, certo? Eu nem vou corrigir, não vou dar nota em questões em que eu identificar cola, certo? Então, isso foi combinado, a gente conversou aqui nas nossas aulas sobre isso, e eu não vou admitir. Então, aquilo que eu identificar cola, exatamente, resoluções exatamente iguais, erros, o mesmo erro no circuito térmico, o desenho exatamente igual. Então, essas coisas eu vou zerar a questão inteira. Tá? Então, por exemplo, se foi o erro na letra A da questão 1, né, de cálculo, que vocês tinham várias respostas para dar, né, referente a essa questão 1, então, eu vou zerar a letra A inteira, zero a letra B inteira, enfim, assim por diante. Ok? Então, isso vai acontecer. E aí, assim que eu corrigir as provas, né, eu vou avisar vocês quando elas estiverem corrigidas, vou lançar nota no Moodle e vou lançar nota no sistema acadêmico. Então, aí, para ver a correção da prova, né, ver aquilo que errou, eu sempre vou abrir, então, no P-aluno seguinte. Assim que eu divulgar as notas, então, no próximo P-aluno vai ser a vista de prova. Então, se você quiser ver a correção, você vai lá, solicita no fórum de atendimento, gostaria de fazer a vista de prova, e aí eu vou atendendo, chamando um por um, em ordem de solicitação lá no fórum. Tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a prova? O que vocês acharam da prova? Nível? O que foi solicitado na prova estava de acordo com as nossas aulas, com as listas de exercício? Alguém gostaria de fazer algum comentário?
A prova estava justa? Ninguém quer se manifestar, pessoal? É a hora que vocês podem se manifestar para ver alguma coisa para mudar para a segunda prova. É agora o momento. Gostaria de ter um feedback de vocês. Bom, já que ninguém se manifesta, então eu considero que a prova nesse formato está adequada. Pessoal, já está disponível também a avaliação do docente pelo discente, certo? Eu estou aqui sem a data limite, o último dia, eu não anotei aqui nas informações que eu queria passar a vocês, mas está aberta a avaliação do docente pelo discente. Nas próximas aulas eu trago esse deadline, né, essa data limite certinho, mando por e-mail também. Então, gostaria muito que todos vocês realizassem a avaliação da nossa disciplina, a sua autoavaliação. Então, agora nessa nova avaliação, também tem a sua autoavaliação, o que você pensa de como você se dedicou à disciplina, avalia o professor, avalia o conteúdo, o formato das aulas. Então, gostaria muito que todos vocês respondessem a avaliação docente pelo discente. Para mim é bastante importante. Façam comentários, tá bom? Avaliem todos os professores de vocês, de todas as disciplinas. É a ferramenta que nós, professores, temos para fazer mudanças nas disciplinas, em ponto de vista de aula, de avaliação, enfim, né? Então, é a ferramenta que a gente tem. Então, é muito importante que vocês façam a avaliação e também deixem comentários, tá bom? Sugestões, elogios, se vocês acharem que deve, sugestões, enfim, críticas. Sempre lembrem de ser educados, né, nesse momento, para não ofender, então não cabe ofensa a professor nesse momento, então o importante é ser justo, né, de acordo com o momento que a gente está vivendo, a forma remota de aula. Então é importante que vocês sejam justos também nessa avaliação, que vocês repensem bem certinho, pensem não só no desempenho de cada um, né, mas também pensem naquilo que o professor se dedicou, nos materiais que o professor disponibilizou. Então, isso vale não só para a nossa disciplina, mas para todas as disciplinas que vocês têm cursado, tá bom? Então, lembrem de fazer a avaliação lá no portal do aluno. E durante essa semana, na próxima, eu mando para vocês, então, por e-mail, ou até na nossa próxima aula, semana que vem, qual que é essa data limite que vocês têm para fazer a avaliação. Mas desde já, deixem mais um lembrete aí para vocês lembrarem de realizar a avaliação do docente pelo discente, tá bom? Combinado? Quero acreditar que vocês estão aí me ouvindo, estão escutando a aula, não só logaram e foram fazer outras atividades, porque ninguém responde e eu não sei, vocês não falam, eu não sei o que está acontecendo, se vocês estão entendendo, não estão entendendo. Pessoal, é muito difícil para a gente, professor, quando a gente não tem esse feedback, quando vocês não falam para a gente o que está acontecendo, é difícil, eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar, eu não sei se está bom, se está ruim, porque ninguém fala nada. Então, façam uma reflexão também sobre isso, certo? Eu sei que está todo mundo muito cansado, estamos já na metade do terceiro semestre do ano, eu entendo que é muita coisa, tem cansaço, tem o desânimo, mas a gente precisa, de certa forma, seguir, pessoal, né? Porque são as regras do jogo que a gente tem no momento, podem não ser as melhores,
mas são as regras do jogo, né? Então, tentem aí resgatar um pouquinho de ânimo ainda, né, para seguir nessa reta final. Não desistam das disciplinas em função de nota. Eu sei que ainda não divulguei nota, mas estou escutando relatos de professores que estão divulgando aí as primeiras notas e o pessoal tem desistido das disciplinas. Não é o momento para isso, mesmo que você reprove em alguma disciplina, que não é o fim do mundo pegar uma DP também, tenham consciência disso, faz parte também do aprendizado. Eu, na minha graduação, peguei DP também, no entanto, hoje estou aqui com vocês, então faz parte da vida acadêmica normal. Não desistam, pessoal, porque vocês uma hora vão ter que cursar essas disciplinas de novo. Né? Então, quanto mais você estiver acompanhando a matéria, entendendo a matéria, vai te ajudar, mesmo se tiver que fazer de novo, você já vai ver pela segunda vez e vai internalizar, mobilizar o conhecimento de forma diferente, né? Então, ajuda. Então, minha dica sempre que eu falo para os estudantes, aqueles que vêm dizer, professor, eu estou com uma nota muito baixa, vai ser difícil passar, não desista. Não desista, a gente tem recuperação de conteúdo no final, tem uma provinha final que dá para recuperar nota. Então, tentem resgatar aí um pouquinho de ânimo que possa existir lá no fundinho do poço, resgatem, que está quase acabando, né? Daqui a pouco a gente retorna. A gente não tem calendário para o ano que vem ainda. Batido o martelo, mas há uma grande possibilidade da gente retornar para o presencial no próximo semestre. Então, as coisas vão se normalizar, certo? É importante a gente manter essa esperança de que as coisas, a pandemia está melhorando, a vacinação tem avançado, as coisas vão melhorar, a gente vai aos poucos retomando a nossa vida. Então, resgatem aí um pouquinho de ânimo, sejam fortes aí nessa reta final, tá bem? Combinado? Certo, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre condução transiente, que era um material que vocês tinham ainda na semana 6, né, na semana da prova. Vocês conseguiram assistir as as videoaulas 11? Tem duas, tá? Dividido em duas partes, né? Vocês conseguiram assistir essas videoaulas? Não a dessa semana, semana 7, mas da semana passada? Certo, então é bem importante que essa aula esteja assistida, então nós vamos resolver 2 exercícios. Eu acredito que vai dar tempo da gente resolver só um exercício hoje, mas o segundo exercício eu também vou deixar uma gravação para vocês lá no Moodle, se não der tempo da gente resolver, tá bom? Pessoal, então quando a gente fala de condução transiente, vou fazer alguns comentários sobre a aula e já passo para o exercício, tá? Então, condução transiente, o que acontece? Então, lembrando que a gente ainda, o nosso volume de controle, ainda eu tenho a transferência de calor por condução, né? Mas no meio externo, na condição de contorno, a gente pode ter uma convecção, uma radiação, enfim, certo? Mas o nosso volume de controle ainda tem a condução acontecendo. Então, agora, quando a gente fala de transiente, nós temos acúmulo de energia no nosso volume de controle. Então, o termo de variação da temperatura com o tempo, ele passa a ser bastante importante se a gente lembrar da nossa equação da condução, né, da conservação da energia para a condução de calor. Então, o termo é importante, eu tenho variação da temperatura como tempo e também posso ter variação, eu digo posso, porque a gente vai ver um caso especial aqui agora, né? Posso ter, na maioria das vezes eu terei, né, variação da temperatura também com a posição, certo? Então, a gente tem alguns métodos de solução para a condução transiente, que eu vou fazer alguns comentários gerais sobre esses métodos, tá? O primeiro deles, e o mais simples, é o método da capacitância.
E aí ele tem algumas premissas, né, para que a gente possa utilizar o método da capacitância para resolver os nossos problemas. Porque o que acontece? O método da capacitância, basicamente, ele despreza a variação da temperatura com a posição, então, dentro do volume de controle, e basicamente eu terei apenas a variação da temperatura com o tempo. Então, é uma condição em que a resistência, a condução interna, então, no volume de controle, ela é desprezível, certo? Por isso que nessas premissas está escrito aqui, os gradientes de temperatura no interior do sólido, eles são considerados desprezíveis, certo? Então, a gente diz que a resistência interna, então, se a gente está estudando a condução, a resistência interna vai ser a condutiva, ela vai ser desprezível, e basicamente a transferência de calor vai se dar com base com aquilo que acontece na condição de contorno, certo? Então, a gente não precisa utilizar aquela equação da condução de calor para resolver os nossos problemas, a gente resolve por balanço global de energia no sólido, certo? E aí, eu não vou entrar aqui em detalhes no balanço de energia. É importante que vocês assistam a videoaula e saibam fazer este balanço de energia. Então, atenção! Quando for possível resolver o problema pelo método da capacitância, eu já vou dizer quando isso é possível. Esse balanço de energia que está aqui, ó, taxa de energia acumulada vai ser igual a menos a taxa de energia que sai, e essas explicações estão na videoaula. Toda essa dedução aqui, para obter a equação válida para o método da capacitância, eu vou pedir que vocês façam na prova, nos exercícios, certo? Por quê, pessoal? Porque é um balanço de energia. E balanço de energia vocês sabem fazer. Então, essa dedução aqui não é complexa, é muito simples, é um balanço de energia lá na superfície, basicamente, que a gente viu lá no começo do curso, então é muito simples, dá para trabalhar, dá para fazer, então eu sempre vou pedir que vocês façam os balanços de energia quando possível, certo? Então, não vou entrar em detalhes na resolução do balanço, porque isso já está bem claro na videoaula, e vou entrar nessa figura, porque o que eu quero discutir com vocês é quando o método da capacitância pode ser usado. Isso é importante. Quando eu posso desprezar a resistência interna? Quando os gradientes de temperatura vão ser desprezíveis dentro do sólido? Então, basicamente, isso a gente avalia a partir do número de Biot. Então, o número de Biot é um número adimensional, né? Então, a gente trabalhando com a condução transiente, a gente tem dois números adimensionais bastante importantes: o Biot, do calor, e o número de Fourier, que basicamente seria o tempo adimensional, é também conhecido como tempo adimensional. Então, o número de Biot, ele é deduzido a partir de um balanço de energia na superfície. Então, ele calcula, vai ser o comprimento, um comprimento característico, vezes o coeficiente convectivo, dividido pela condutividade térmica. Então, é dessa forma que eu calculo esse número de Biot. Então, de maneira física, o que significa o número de Biot? Ele correlaciona as resistências térmicas, resistência condutiva com a resistência convectiva. Então, quando a gente fala de condução transiente, um exemplo prático de engenharia são os processos de secagem, certo? Então, se eu quero secar o material e eu coloco ele lá numa estufa com circulação forçada, então eu estou forçando o escoamento do ar numa determinada temperatura com o coeficiente convectivo. Então, na condição de contorno, eu tenho a minha convecção acontecendo e internamente no sólido que eu quero secar, eu tenho a condução, certo? Então, é por isso que a gente tem essa dedução e esse número de Biot é tão importante. Então, quando o número de Biot for muito pequeno, certo?
significa que a resistência condutiva vai ser muito menor que a resistência convectiva. Então, lembrando que as resistências são o inverso são proporcionais, a condutiva ao inverso da condutividade térmica e a convectiva o inverso do coeficiente convectivo. Lembra lá do método das resistências que a gente trabalhou em aula. Então, quando o número de Biot for muito pequeno, significa que a resistência à condução ela é muito menor que a resistência à convecção. Então, por isso, eu posso dizer que a minha resistência interna é desprezível, e aí eu posso usar, então, o método da capacitância. Então, para a gente ter um valor limite para a gente dizer, né, que o número de Biot é muito pequeno, então, número de Biot muito menor que 1. O que significa um número muito menor que 1? Nós vamos trabalhar com esse limite. Então, quando o número de Biot for menor que 0,1, nós vamos adotar o método da capacitância para resolver os nossos problemas de condução transiente, certo? E aí eu posso usar em diferentes momentos, né? O comprimento aqui é um comprimento característico que, por exemplo, no caso dessa placa aqui, né? Se o meu eixo X está posicionado aqui no início da placa, como a gente está no desenho, então esse comprimento, pessoal, está associado com a distância em que eu tenho o maior gradiente de temperatura. Então, onde eu vou ter o maior gradiente de temperatura, nesse caso dessa figura que eu apresento para vocês dentro do sólido? Vai ser o TS1 e o TS2, certo? Então, esse comprimento vai ser essa espessura aqui da placa, que é um comprimento L. Então, a gente vai discutir isso melhor no exercício também, que eu vou resolver com vocês hoje, a gente vai discutir melhor. E esse L característico, pessoal, ele é uma relação de volume do sólido por área superficial. Quanto que a gente usa o L característico por esse cálculo, né? Volume por área superficial. Quando a gente tem uma geometria mais complexa, certo? Aí a gente faz essa relação do volume pela área de superfície. No caso dessa placa, não é uma geometria complexa, então eu consigo ver que o maior gradiente de temperatura está relacionado, ele existe nessa espessura da placa. Então, o meu comprimento vai ser essa espessura da placa, certo? A gente vai ver um caso para o cilindro na direção axial, com transferência de calor na direção axial, quando a gente tem condições de simetria, enfim, e eu já falo sobre isso dentro do exercício que a gente vai trabalhar, certo? Então, quando o método da capacitância, que é o mais simples, ele é válido, então a primeira coisa que você vai fazer é calcular o número de Biot. Se ele for menor que 0,1, utilize o método da capacitância, ok? Então, esse seria um método. Agora, quando o número de Biot for maior que 0,1, como a gente vai resolver os problemas? Então, eu não posso desprezar o gradiente de temperatura naquela placa. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, tá vendo? Quando o número é da ordem Biot aproximadamente 1 ou muito maior que 1, perceba que eu tenho um gradiente aqui de temperatura dentro do sólido que a gente não pode desprezar, certo? Então, também tenho a variação da temperatura com a posição dentro do sólido e com o tempo, certo? Então, eu preciso trabalhar com as soluções exatas, ou, num caso especial, aproximada, mas que a origem dessas equações vem, então, aqui, né, da equação da condução de calor. Então, eu já coloquei algumas hipóteses aqui nessa equação, como, por exemplo, a condução unidirecional em X, sem geração de energia, então resulta nessa equação. Então, a partir da resolução dessa equação, a gente origina essas soluções exatas que a gente já vai trabalhar com elas prontas. Então, a diferença do que a gente fez até agora para a condução, agora com o transiente, a gente já vai trabalhar com as equações prontas, que são as equações que estão nessa tabelinha aqui. Então, eu tenho as soluções já para a parede, para o cilindro e para a esfera. Então, a gente tem a solução exata aqui.
Então, lembrando, o número de Biot tem que ser grande, então, maior que 1, né, da ordem de 1 ou maior que 1, por isso que a gente diz que o número de Biot tende ao infinito, querendo dizer, né, que o Biot é um número elevado, e, portanto, nesse caso, pessoal, a gente diz que a resistência externa ao sólido é desprezível. Então, quem vai governar a transferência de calor é a resistência condutiva dentro do sólido, certo? E aí, pessoal, a gente tem um caso especial que a gente pode simplificar essas equações às soluções exatas. Então, perceba que a gente tem esse somatório aqui que complica, deixa a nossa equação mais extensa, enfim. Quando o número de Fourier for maior que 0,2, a gente pode usar essa coluninha aqui com as equações aproximadas, que basicamente trunca esse somatório aqui no primeiro termo, certo? Essa é a simplificação que é realizada. Então, lembrando, o que é esse θ? Esse θ é a nossa temperatura dimensional, né, que é a temperatura no ponto que eu quero calcular, menos T infinito, TI menos T infinito. E aí a gente já vai colocar isso no exercício certinho, certo? Então, eu tenho o meu θ, que é a minha temperatura dimensional, e perceba que nessa equação ela é função de algumas constantes. A constante C1 e a constante Qi1, certo? Aonde eu vou tirar esses dados dessas constantes? Da tabela 5.1 lá do Incrópera, certo? Então, são dados tabelados com base no valor no número de Biot. Então, eu calculo o número de Biot, vou na tabela, em função do número de Biot, eu acho a constante 1 e o Xi1, certo? Então, eu tenho essa primeira equação, que é a equação para qualquer ponto dentro do sólido, em que eu quero conhecer a temperatura. E a equação 2, quando tem esse zero aqui, ó, no meu θ dimensional, na minha temperatura dimensional, significa que é a temperatura no centro do sólido, certo? Ou onde eu coloquei o meu eixo X, ou posição radial também, daí no raio para o cilindro e para a esfera, né? No centro, onde meu X é igual a zero. Certo? Que se eu tiver simetria, vai ser no centro da placa, no centro do cilindro e assim por diante, certo? Então, eu tenho as equações que a gente usa, então, essas duas principais para a placa, eu tenho a do cilindro e tenho a da esfera, certo? Lembrando que essas constantes, então, a gente vai tirar de dados tabelados lá da tabela 5.1 do Incrópera, ok? Então, nos nossos exercícios, nós vamos trabalhar com essa solução aproximada, que basicamente é truncar os somatórios no primeiro termo, certo? Então, vocês vão ter exercícios lá na lista que vocês vão poder usar esta equação aqui. Então, quando o método da capacitância não for válido, né? Então, um dos métodos é resolver pela solução aproximada. Outro método, então, quando o número de Biot não é válido, é utilizar o método gráfico. Ao invés de usar a solução da equação exata, eu utilizo um gráfico, que são as cartas de Heisler, que também nos permite calcular, obter os dados de temperatura ou quanto tempo demora para atingir determinada temperatura em um ponto do sólido, né? Então, nesses gráficos, pessoal, vocês têm lá na semana 6 do Moodle, vocês têm lá os gráficos do livro do Welt, que é essa carinha aqui dos gráficos, aí tem para a placa, para o cilindro e para a esfera, e tem os gráficos também do Incrópera, que é esse aqui. A edição nova do Incrópera não traz esses gráficos, tá? Essa é uma edição antiga. Basicamente, esse gráfico para a placa é igual a esse. Por que eu gosto de divulgar os dois para vocês? Porque no do Incrópera, para quando o número de Fourier é pequeno, tem essa ampliação aqui do gráfico, que fica difícil da gente ver, ó, nessa parte aqui de cima, especialmente do gráfico, é difícil da gente ver utilizando o gráfico do Welt,
né? Então, eu gosto de disponibilizar os dois para vocês em função dessa ampliação que ajuda a vida da gente, né? Então, o que esses dois gráficos, esse e esse, trazem? Então, eles plotam a temperatura adimensional, que é o θ, pelo número de Fourier, que é o tempo adimensional, certo? Então, ou a gente tem o número de Fourier e quer achar o θ, ou a gente tem o θ e vai descobrir o número de Fourier a partir dos gráficos, certo? Nós vamos resolver um exercício aplicando o método gráfico, e o segundo exercício é para aplicar soluções exatas, tá? Então, vocês vão ter gravações para ambos os exercícios aí. Esses gráficos, pessoal, também podem ser utilizados. Então, percebam que esses gráficos aqui, ó, é a temperatura no centro de uma placa infinita. No caso do cilindro, vai ser no centro de um cilindro infinito, certo? E no centro da esfera. Então, quando eu não quero saber no centro, eu quero saber num ponto, por exemplo, de uma placa, se as duas faces da placa estiverem aí dispostas para transferência de calor, então eu vou colocar o meu eixo X no centro, né? Porque eu tenho simetria. Então, eu não quero saber no centro, eu quero saber nesse ponto aqui da placa. Qual é a minha temperatura em determinado tempo? Então, aí eu vou usar esses gráficos que varia aqui o valor do N. O N é a nossa posição adimensional. No exercício, eu vou fazer mais comentários para ver como a gente calcula, certo? E tudo mais. Então, eu tenho esses gráficos, um conjunto de gráficos para a placa, para o cilindro e para a esfera também, certo? Então, sempre eu tenho aí o valor. Então, um gráfico para cada N. Então, é uma possibilidade, eu também posso usar esses gráficos. E o M, pessoal, é o inverso do número de Biot. É 1 sobre o número de Biot. Certo? A gente vai ver esses detalhes no exercício também. Então, eu posso usar o método gráfico também quando o método da capacitância não for válido, ok? Então, a ideia, pessoal, é que na prova eu especifique, ó, resolvo o problema pelo método das soluções exatas, resolvo o problema pelo método gráfico, né? Porque eu quero avaliar vocês se vocês conseguem, né, executar ambos os métodos. Então, eu vou ser bem direta no método que eu quero que vocês resolvam. Se o exercício não descreve qual é o método, aí você pode resolver pelas soluções exatas ou pelo método gráfico, certo? Então, os gráficos estão todos lá no material complementar da aula. Tem esse resuminho aqui, vou passar. E outra informação antes da gente seguir para o nosso exercício é quando eu tenho um sólido semi-infinito. O que significa um sólido semi-infinito? Significa, pessoal, que eu consigo delimitar a distância de uma posição desse sólido, mas as outras, elas tendem ao infinito. Eu não consigo delimitar o tamanho dessas outras posições. Por exemplo, se eu quero resolver um problema de transferência de calor no solo. Então, no solo, eu vou identificar uma profundidade em que eu quero conhecer qual é a temperatura, por exemplo. Só que no solo, as outras dimensões tendem ao infinito. Eu não consigo delimitar qual é essa posição, né? Esse tamanho, a dimensão dessas outras posições, apenas daquela que eu vou delimitar, que, por exemplo, é a profundidade, certo? Então, aí tem os casos de solução para o sólido semi-infinito, que são essas soluções exatas. Então, eu tenho as equações, certo? Para resolver. E o que eu vou ter que avaliar é qual caso em que o sólido semi-infinito está inserido. Se o exercício diz que a temperatura é constante na superfície, ou se quem é constante é o fluxo na superfície e não a temperatura. E o terceiro caso seria quando eu tenho convecção na superfície. Então, eu identifico o caso e vou escolher a equação que eu vou usar para resolver o problema. Então, o que tem de diferente aqui, pessoal, nessas equações?
esse termo aqui, ó, ERF, ERFC, o que é isso? Não sei se vocês já viram isso em alguma outra disciplina de cálculo, 4 ou numérico, enfim. Esse ERF é uma função, é chamada função de erro de Gauss. Então, para eu achar o valor da função erro de Gauss, eu vou usar o apêndice B2 lá do livro do Encrópio, certo? Então, eu vou calcular, para eu achar o valor da função erro de Gauss, eu calculo o que está aqui dentro do parênteses. Então, eu pego a minha posição na placa, vou dividir por 2 vezes a raiz quadrada de alfa, que é a difusividade térmica, vezes o tempo. Então, calculo esse termo que está aqui dentro do parênteses, acho esse valor, vai ser um valor W. Aí eu vou lá para o meu apêndice B2. Então, para cada valor W, eu vou ter um valor tabeladinho lá da função erro de Gauss. Certo? Então, primeiro eu preciso calcular o que está dentro do parêntese, depois eu vou achar o valor da função erro de Gauss tabelado. Certo? Então, a origem dessas equações, pessoal, é a solução da equação da condução de calor para um transiente. Então, se a gente olhar, as equações já são bem complexas. Então, o método de solução não é dado exatamente por uma solução analítica, ou uma solução analítica muito complexa, que não é o nosso objetivo aqui, certo? A gente, na graduação, a gente vai trabalhar já com os parâmetros práticos e, portanto, essas equações prontas. E o ERF é a função erro de Gauss complementar. Como que eu calculo? Então, eu calculo o que está aqui dentro do parênteses, vou no apêndice B2, acho o valor da função erro de Gauss e faço o cálculo. 1 menos o valor que eu encontrei lá no apêndice B2 para o valor, né? Então, o valor da função erro de Gauss. Isso é a função erro complementar. Ok? Então, só para a gente entender um pouquinho como encontrar o valor dessa função erro, é dessa forma que a gente faz. Então, isso é válido para sólidos semi-infinitos. Então, o importante é a interpretação, a gente identificar esses casos aí nos nossos problemas, certo? E além disso, pessoal, outra coisa que vai aparecer e faz parte do nosso exercício de hoje é quando eu tenho, além da condução transiente, eu tenho uma condução bidimensional, ou pode ser até tridimensional. E eu consigo resolver isso pelo método gráfico, certo? Então, não vou entrar em detalhes nessas figuras aqui, e vou trabalhar com vocês esse exercício agora, que é um caso de condução bidimensional e transiente. Pessoal, então, sobre essa videoaula, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Antes da gente passar para o nosso exercício? Certo. Então, eu vou compartilhar aqui o nosso exercício. Tá aí. Então, vamos resolver, marcar as nossas condições importantes aí no exercício. Então, em um processo industrial, cilindros de aço inoxidável, inicialmente a 600 Kelvin. Então, vamos anotando os nossos dados aqui. Então, a temperatura inicial é 600 Kelvin. São resfriados pela submersão em um banho de óleo, mantido a 300 Kelvin, com um coeficiente convectivo de transferência de calor de 500 watts por metro quadrado Kelvin. Então, aqui externamente, eu tenho um T infinito,
e um H, que é a temperatura desse banho de óleo. Então, o meu T infinito é 300 Kelvin e o meu H é 500, né? 500 watts por metro quadrado Kelvin. Cada cilindro possui um comprimento 2L de 60 milímetros. Então, percebam que ele diz aqui, ó, 2L são 60 milímetros. Então, veja bem, se eu colocar aqui a minha dimensão, essa minha dimensão do comprimento do cilindro é 2L. Certo? E um diâmetro de 80 milímetros. Aí, deixa eu voltar aqui. Então, vamos anotar o diâmetro. Então, o diâmetro é 80 milímetros. Então, olha, percebam que o meu diâmetro é maior que o meu comprimento. Então, digamos que esse é um cilindro curto. A gente chama isso, quando isso acontece, o cilindro é curto. E, portanto, pessoal, eu terei transferência de calor tanto na direção axial quanto na direção radial. Até porque esse cilindro está submerso, então todas as faces aí desse cilindro estão expostas à transferência de calor, certo? Já vou desenhar isso lá no nosso cilindro. Então, considere o instante de tempo 3 minutos após o início do processo de resfriamento e determine as temperaturas no centro do cilindro, no centro de uma das faces circulares e a meia altura da superfície lateral. E os dados, ele dá a difusividade térmica, que é o alfa, e a condutividade térmica desse aço inox. Então, vamos anotar essas informações aqui primeiro. O tempo é 3 minutos. A difusividade térmica, eu vou pegar minha colinha aqui. 4,19 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Já anotem aí esses dados também. Condutividade térmica, 17,4 watts por metro Kelvin. E se a gente precisar de outros dados, ρ e CP, depois eu dou esses dados para vocês, certo? Mas por enquanto que a gente tem de dados é isso aí. Pessoal, então esse cilindro está lá submerso, né, no banho de óleo, ele vai ser resfriado. Então, o que acontece, pessoal? Tanto aqui na parte de cima, na parte de baixo, nas laterais do cilindro, esse cilindro vai ser resfriado. Então, eu vou colocar minha direção axial, meu eixo coordenado, a minha posição X, Z, como queiram chamar, vou chamar de Z aqui. Vou colocar meu eixo coordenado Z no centro do cilindro. Por quê, pessoal? Se todas as faces estão expostas à transferência de calor, tudo que acontecer no meu Z positivo do cilindro vai acontecer da mesma forma na minha porção do Z negativo do cilindro. Concordam com isso? Então, eu tenho uma simetria com relação à direção Z, certo? O que acontece na porção de cima do cilindro vai acontecer na porção de baixo do cilindro também. Então, aonde eu vou ter o meu maior gradiente de temperatura? Do centro, que eu vou ter a maior temperatura, até a superfície. Concordam? E do centro até a superfície de baixo também, por uma condição de simetria, certo? Se esse cilindro, pessoal, tivesse aqui, ó, isolado aqui embaixo termicamente, então, digamos que ele foi colocado em cima de uma bandeja, então o meu eixo
axial, eu não poderia colocar no centro, porque eu não vou ter simetria, porque eu não teria simetria, eu não teria transferência de calor na parte de baixo, na base do cilindro, porque ele está isolado. Então, o meu Z eu teria que colocar aqui. Então, a minha transferência de calor vai acontecer daqui para a superfície dentro do sólido, né? Até sair a energia. Então, o meu maior gradiente de temperatura vai ser aqui da parte de baixo até essa superfície aqui de cima com relação à direção axial, certo? Então, é um caso diferente. No exercício de hoje, a gente tem simetria. Eu estou trazendo um exemplo para vocês aqui de um caso em que eu não teria simetria com relação à direção axial. Ficou claro isso, pessoal? Isso é importante da gente entender na hora de calcular o Biot e o número de Fourier. Alguém ligou o microfone? Quer fazer alguma pergunta? Não? Certo. Então, e a nossa direção radial? Então, a nossa direção radial está aqui. Então, percebam que também na direção radial eu tenho simetria, né? O que acontece desse lado positivo vai acontecer do lado negativo do raio também. Então, eu também tenho simetria com relação ao raio, certo? Então, ambas eu tenho simetria. Outra coisa aqui do enunciado que a gente precisa entender é o ponto em que, então, o que ele quer que a gente calcule. Ele quer saber a temperatura no centro do cilindro. Então, vou fazer até de uma cor diferente aqui, em preto. Então, no centro do cilindro, onde é que eu tô? Tô aqui, ó. Então, essa é a temperatura no centro. Ele quer saber qual é a temperatura na minha posição Z0, R0 no tempo T, que é 3 minutos, certo? Isso é uma da temperatura que ele quer que a gente saiba. A outra, no centro de uma das faces circulares. Onde a gente tem face circular? No topo aqui e na base. Como tem simetria, eu posso pegar só o topo ou a base aqui do meu cilindro. Então, ele quer no centro dessa face circular. Então, aonde que eu tô? Bem aqui no centro. Então, seria a temperatura. Com relação à minha posição axial, que ponto é esse aqui? Se todo esse meu comprimento tem 2L, essa distância aqui vai ser L, certo? Então, vai ser em L. No raio, a posição é 0, né? No tempo T. Ok? E a meia altura na superfície lateral. Então, agora eu vou olhar para a superfície lateral do cilindro. A meia altura quer dizer o quê? Aqui, no meio da face lateral do cilindro. Certo? Então, seria a temperatura. Então, com relação à minha disposição axial, Z, seria 0. Na posição radial, no raio, né, desse cilindro, no tempo T, que é 3 minutos. Pessoal, isso também ficou claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Joia. Então, quais são as hipóteses válidas para esse problema? Primeiro, ele quer saber a temperatura passado 3 minutos de processo. Então, tem variação com relação ao tempo. Então, aqui nós temos um regime transiente. Então, como eu falei para vocês, como o diâmetro é maior, inclusive, do que o comprimento desse cilindro, então nós temos um cilindro curto, e isso interfere basicamente nessa quarta hipótese de fluxo tão bidimensional. Então, a nossa transferência de energia vai acontecer tanto na direção axial, deixa eu só trocar aqui, que eu chamei de Z e não de X, né? Então, na direção radial e na direção... e na nossa direção Z.
certo? Então, o fluxo é bidimensional e transiente. Vamos considerar que as propriedades físicas são constantes e que eu não tenho geração de energia dentro do meu cilindro de aço inox. Ok? Dúvidas sobre as hipóteses, comentários? Tudo certo, prof. Certo, então, para a gente começar a resolver, pessoal, então, basicamente, o que a gente vai fazer, a primeira coisa é calcular o número de Biot, para avaliar o método da capacitância, certo? Então, calma que eu já escrevo o número de Biot aqui. Então, lembrando que pela hipótese 4 de condução bidimensional, o que a gente tem aqui? Que eu quero saber a temperatura sempre vai ser numa posição Z, R no tempo, então eu vou usar o meu θ, que é a temperatura dimensional, que basicamente é a temperatura no ponto e no tempo que eu quero calcular, menos T infinito, dividido pela temperatura inicial, menos T infinito. Isso é o meu θ, asterisco lá, minha temperatura adimensional. Então, essa temperatura adimensional, esse θ, ele é bidimensional. Então, eu vou ter um θ1 que eu vou calcular utilizando a direção radial, portanto, vem lá do cilindro, né? Então, eu vou ter um θ que eu vou avaliar a posição radial e o tempo, certo? Vezes a direção axial. Se é direção axial, eu vou aproximar esse θ para uma placa infinita na direção axial, que eu vou avaliar o meu Z, a variação da temperatura do meu Z e do tempo. Então, basicamente, eu vou ter um θ1 para o cilindro e um θ2 para a direção axial, que eu aproximo para a placa infinita. Então, multiplicando os dois, eu tenho o meu θ final para um caso bidimensional, certo? Então, nós estaremos atrás desses dois θs, certo? Para a gente obter as nossas temperaturas, porque se eu tenho o meu θ final, vejam bem, T infinito é conhecido e a temperatura inicial também é conhecida, então eu consigo calcular a temperatura no ponto de interesse, certo? Pessoal, então vamos começar calculando aqui a nossa temperatura no centro, no tempo T, 3 minutos. Vamos começar por ela. E eu vou começar calculando a direção axial. Então, a direção axial, mesmo sendo um cilindro, eu aproximo para uma placa infinita. E a direção radial eu aproximo para o cilindro infinito. Então, vou começar resolvendo para a placa. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é esse P, a variação no Z e no tempo, certo? Então, vamos lá calcular o nosso número de Biot. Então, é o coeficiente convectivo vezes o comprimento L dividido pela condutividade térmica. Então, comentários. Qual que é esse L? Vai ser todo o meu comprimento do cilindro, o 2L, ou vai ser metade da espessura? Como nós temos condição de simetria, tudo que acontece na porção de cima do cilindro acontece na porção de baixo, então esse L está associado ao maior gradiente de temperatura que vai existir, que é do centro para a superfície de cima e do centro para a superfície de baixo, que é a simetria. Então esse L é metade da minha espessura, certo? Já que o 2L é 60 milímetros, então o meu L vai ser 30 milímetros. Então, é isso que precisa ficar atento. Então, aqui a gente tem 500 watts por metro quadrado Kelvin, que é o H. O meu L vai ser 30 milímetros, eu já vou transformar para metros, dividido pela condutividade térmica, que é 17,4 watts
por metro Kelvin. Então, watt corta com watt, Kelvin com Kelvin, esse metro com esse metro, corta com esse metro quadrado. Então, vai dar a dimensional como a gente esperava. Alguém faz esse cálculo aí para gente? Isso, 0,8621. Então, percebam, pessoal, como o número de Biot é maior que 0,1, o método da capacitância não é válido, certo? Então, eu vou resolver com vocês, a gente pode resolver pelo método gráfico ou o método das soluções exatas. Esse exercício eu vou resolver pelo método gráfico para ensinar vocês a utilizarem os gráficos, certo? Então, próxima etapa, a gente guarda aí o número de Biot e vamos calcular o número de Fourier. Já que a gente tem o tempo, a gente pode calcular o número de Fourier, que é a difusividade térmica vezes o tempo dividido pelo comprimento ao quadrado. O comprimento também vai ser metade da espessura, o tempo 3 minutos, então só tem que converter aí o tempo, né, para segundos, porque a difusividade térmica está em segundos, e fazer esse cálculo. Alguém já tem o cálculo aí para o número de Fourier? Não esqueçam de elevar o L ao quadrado ali embaixo, tá? Então, vai ser 4,19 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. O tempo, convertendo, vai dar 180, né, segundos. 30 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, metros quadrados. Então, número de Fourier também é um número adimensional, certo? Então, aproximadamente, vou colocar aqui 0,84. Ok? Vamos aproximar. Pessoal, então, o Fourier, para a gente usar o método gráfico, a gente já tem. O que a gente precisa além do Biot, né, para a gente usar o método gráfico? Então, já que eu quero calcular, estamos iniciando o nosso cálculo para a temperatura no centro do cilindro, então eu já peguei aqui os gráficos. Primeiro, a gente tem essa figura D1, que é para a placa de espessura 2L no plano intermediário, ou seja, no centro, em função do tempo. Então, eu vou usar esse gráfico. No eixo X aqui, eu vou achar o meu número de Fourier, então 0,84. Vou usar a ampliação aqui do gráfico. Então, essa primeira linha vai ser 0,2468, tá aqui. Então, um pouquinho para frente do 8, podemos até aproximar o Fourier para 0,85, para ser na metade. Isso na metade aqui. Não, na metade seria 0,9, né? Um pouquinho antes. Então, dicas. É melhor imprimir o gráfico para vocês trabalharem com exercícios, porque na tela pode ser difícil. Então, quem puder imprimir, faça essa impressão, ok? E na prova, pessoal, se vocês utilizarem o método gráfico, eu vou pedir que vocês façam um print ou tirem a foto, anexem na resolução o gráfico e tracem as linhas, me mostra as linhas aí do que você está calculando. Então, vai ter que indicar onde você vai posicionar o teu número de Fourier, onde você vai achar o seu θ, ok? Então, Fourier a gente já identificou. As linhas, qual dessas linhas nós vamos trabalhar? Então, o que são as linhas? As linhas são o inverso do número de Biot. O inverso do número de Biot é o que a gente chama de M. Então, é 1 sobre o número de Biot. Então, se o nosso Biot deu 0,8621, então o nosso M vai ser 1 sobre o número de Biot, que vai dar aí aproximadamente 1,2, confere?
certo? Então, percebam que as linhas, olha só, tá bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem aí. Qualquer coisa, abram lá na semana 6 o gráfico e ampliem para vocês enxergar. Então, olha só, caneta vermelha. Então, aqui, ó, eu tenho a minha linha 1, a próxima que tem número é 1,4. Então, essa linha aqui do meio é o inverso de Biot, 1,2, certo? Então, nós vamos subir o nosso número de Fourier aqui, ó, até encontrar esta linha. Estou tentando fazer reto o máximo que eu posso. Aqui. Encontramos a linha, 1,2, e aí eu venho reto na direção do meu eixo Y para encontrar o meu θ dimensional. Então, esse θ aqui, se aqui é 0,5 e aqui é 0,7, esse θ vai ser 0,6 aproximadamente, certo? Então, meu θ é aproximadamente 0,6. Concordam? Entenderam como que a gente utiliza o gráfico? Perguntas? Certo, então como que a gente faz aqui? Então, para o Fourier de 0,84 aproximadamente, M 1,2, pela figura, anotem sempre o número da figura para vocês não se perderem, então do Incrópera, figura D1 do Incrópera, para a placa, o meu θ dimensional vai ser 0,6. Então, guarde esse valor de θ, porque basicamente a gente obteve esse nosso θ2 aqui inicialmente, né? Esse seria esse nosso θ2. Nós precisamos agora fazer a nossa posição radial, certo? Então, agora a posição radial a gente aproxima para o cilindro infinito. Então, o que a gente vai calcular? Aquele C, então a variação com relação à posição radial e o tempo, certo? Então, eu preciso calcular um novo número de Biot, considerando a minha posição radial. Então, vai ser o H vezes o raio desse cilindro dividido pela condutividade térmica, certo? Então, se o diâmetro é 80 milímetros, o raio é 40 milímetros, certo? Lembrando que a face lateral está toda exposta à transferência de calor, então também tenho simetria na posição radial. Então, só calculando aí, é conhecido o coeficiente convectivo, a condutividade térmica do material é o mesmo, mudou o raio. Então, quanto que vai dar esse número de Biot? 1,15, isso. Então, já vou colocar aqui, portanto, o meu M, que é o inverso do número de Biot, vai dar aí aproximadamente, dá 0,87, né? Eu vou colocar esse 0,87 aproximadamente 0,9. Certo? Para ficar mais fácil para a gente achar a nossa linha, porque a gente não vai ter uma linha do inverso do número de Biot 0,87. Então, aproximando para o que a gente vai ter no gráfico, eu aproximei para 0,9, certo? Então, vocês podem fazer isso também, ok? Aí a gente vai no gráfico e vai ver se a gente vai ter essa linha 0,9. A gente já faz isso. E mesma coisa, recalculando o número de Fourier para a posição adimensional, então vai ser a difusividade térmica vezes o tempo pelo raio ao quadrado. Então, quanto que vai dar o nosso número de Fourier aí?
0,471, confere? Vamos arredondar para 0,5 para facilitar a nossa vida lá no gráfico? Ok? Então, quando a gente usa o gráfico, a gente vai ter que fazer uns arredondamentos aí. Então, agora, pessoal, como eu estou resolvendo a direção radial, eu vou usar o gráfico no centro, porque a gente continua querendo calcular no centro, mas olha, eu procuro o gráfico no eixo central de um cilindro de raio R0, né, em função do tempo. Certo? Então, vou usar a figura do Encrópera também, o D4, que tem essa ampliação. Então, vamos achar o nosso número de Fourier 0,5, então 0,2, 0,4 e a próxima linha que seria 0,6. Então, o nosso 0,5 está bem aqui no meio, certo? Entre 0 e 1. E a nossa linha, o inverso do número de Biot, 0,9. Vamos ver se a gente tem essa linha? Olha só, a gente tem a linha 0,8, a próxima aqui é 1,2, então essa linha do meio aqui vai ser 1. A gente não tem 0,9. Então, o que que a gente faz? A gente faz o nosso M próximo da linha que a gente tem. Então, vamos aproximar o nosso M. Então, o valor mais próximo que a gente consegue chegar, né, para o inverso do número de Biot é 1, certo? Então, a gente vai usar essa linha 1. Então, a gente sobe aqui em direção à linha. Ai, meu Deus, vamos tentar fazer uma coisa reta aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver essa linha aqui. Só fui ver o meu resultado para ver se eu consigo traçar essa linha bem certinha. Aqui não, mais para cá um pouquinho. Gente, no computador é muito difícil com a mesa digitalizadora fazer isso. Então vai dar mais ou menos aqui também, né, pessoal? Então sobe reto. Ai, queria tanto conseguir fazer bem retinho. Aqui. Mais ou menos aqui, né? Aqui, ó, onde está o ponto. Certo? Então, ó, por coincidência, né, o nosso θ para o cilindro também vai dar aqui em aproximadamente, o θ dimensional, aproximadamente 0,6. Não é sempre assim, tá, pessoal? Foi coincidência os dois θs terem resultado no mesmo valor. Ok? Concordam com isso? Posso avançar? Todo mundo entendeu essa parte? Muito bem. Então, pelo método gráfico, para o Fourier aproximadamente 0,5, inverso do número de Biot 1, nós utilizamos a figura D4 do Encrópera e encontramos o nosso θ, que seria o nosso θ1, que a gente escreveu ali, né, de 0,6, que é aquele nosso C na posição radial, na posição T. Muito bem, agora finalmente a gente vai conseguir calcular a temperatura. Então, o nosso θ final vai ser esse esse θ1 vezes o θ2. 0,6 vezes 0,6, que dá 0,36. Então, o meu θ é a temperatura, então, o que eu quero saber é no centro
no tempo t menos o t infinito, dividido por ti menos t infinito. Então, tudo isso é igual a 0,36. Então, que, portanto, vai ser o T00T, que eu quero calcular essa temperatura. Meu T infinito, quanto que é mesmo? 300 Kelvin. Temperatura inicial é 600 Kelvin menos 300 Kelvin, certo? Fazendo essa continha, a nossa temperatura no centro do cilindro após 3 minutos de processo vai resultar em 405, é isso? 408, perfeito. 408, isso aí. 408 Kelvin. Pessoal, essa temperatura faz sentido do ponto de vista físico? Então, vamos voltar para o nosso problema. Ó, a gente tinha esse cilindro que, no início do processo, no tempo zero, estava a 600 Kelvin. Foi colocado no banho de óleo a 300 Kelvin e, depois de 3 minutos, a temperatura no centro reduziu para 408. Faz sentido? Faz, né? Tem que ser uma temperatura entre 300 e 600, certo? Porque 3 minutos de processo, a temperatura vai reduzir. Então, tem que ser menor que 600 e tem que ser maior que a temperatura do banho de óleo de 300. Né? Então, fisicamente, faz sentido esse resultado. Outra discussão que eu quero fazer com vocês com relação ao resultado é: se eu usasse as soluções, as equações das soluções exatas, aquelas equações que a gente viu no início, essa temperatura seria de 405 Kelvin, pelo método das soluções exatas, tá? Estou trazendo já esse resultado para vocês. Então, vejam bem, se a gente calcular o desvio, né, do método gráfico com o método das soluções exatas, então o meu desvio seria 408 menos 405 dividido pelo 408, para a gente pegar esse desvio, vezes 100%, daria um desvio de 0,74%. Ou seja, um desvio muito pequeno, concordo? Então, o método gráfico, se utilizado de forma adequada, ele sim pode ser utilizado como um método confiável para determinação de temperatura, cálculo de tempo, certo? Então, só quis mostrar para vocês que se a gente usar o método gráfico de forma eficiente, né, de forma correta, a solução, a resposta é muito próxima daquilo que a gente encontra nas soluções exatas. Certo? Muito bem, vamos calcular a nossa próxima temperatura, que é, então, na posição L, 30 milímetros, né? No centro, no tempo T. Então, agora nós vamos partir para o TL, 0 no tempo T. Só um minuto, pessoal. Aí, pronto. Ok? Então, a gente faz o mesmo procedimento de novo. Então, a gente começa resolvendo para a placa, e lembrando que para a placa, a gente não quer resolver mais no centro, então a gente vai usar um novo conjunto de gráficos que não é no centro, certo? Então, vamos começar aproximando para a placa infinita.
Então, o nosso número de Biot vai ser o H, o L dividido por K. Pessoal, não mudou o H, não mudou o K e o L também não mudou. Certo? Então, o nosso número de Biot vai ser basicamente o mesmo, a gente não precisa recalcular, concordam? Então, o número de Biot vai ser 0,86. Portanto, o meu M, que é o inverso do número de Biot, né? A gente aproximou para 1,2. Vamos ver se no novo gráfico a gente vai encontrar esta linha. O número de Fourier, que era difusividade pelo tempo, pelo comprimento ao quadrado, a difusividade térmica não mudou, o tempo que a gente vai calcular também é 3 minutos e a minha dimensão L também não mudou. Então, lembra, a gente tinha lá aproximadamente 0,84 para o número de Fourier, certo? Para a placa. Ok? Então, também o método da capacitância não é válido, certo? Então, a gente vai para a solução utilizando o método gráfico. Então, pessoal, como esse gráfico da placa diz que é no plano intermediário no centro, e com relação à placa a gente não quer calcular mais no centro, então a gente vai procurar outra alternativa, que é, olha só, eu tenho um gráfico para placa plana, que a gente vai usar, que também é o número de Fourier pelo θ, só que agora, além de ter a minha linha M, que é o inverso do número de Biot, então as linhas continuam sendo o M, que é o inverso do número de Biot, eu vou ter que escolher no conjunto de gráficos a minha posição adimensional, que isso a gente não fez. Então, a posição em que eu quero calcular é o meu L, que tem 30 milímetros, certo? Então, vou adimensionalizar esta posição. Então, como que eu calculo o meu M? O meu M, a posição adimensional, é o meu Z, ou seja, o Z, a posição em Z em que eu quero saber qual é a temperatura, pela minha dimensão Z, que a gente chama aqui de Z0, que é essa minha distância L aqui, que eu usei, que é a distância em que a energia vai percorrer, que é aquela distância proporcional referente a onde eu tenho maior gradiente de temperatura, que é o nosso próprio L que a gente usou para cálculo do número de Biot e do número de Fourier, certo? Então, esse meu Z0, a gente sabe que é o 30 milímetros, ok? E qual é a posição em que a gente quer saber qual é a temperatura? Bom, é na superfície das áreas circulares aí, né, do nosso cilindro. Ou seja, esse ponto aqui também está na distância 30 milímetros, certo? Ah, professora, se eu quisesse calcular aqui, ó, em 15 milímetros, por exemplo, certo? Aí eu ia colocar 15 milímetros sobre 30 milímetros, certo? Mas o que a gente quer aqui, que o exercício pede, é nessa superfície, portanto, a posição Z em que eu quero calcular a temperatura é 30 milímetros. Ou seja, a minha posição adimensional, o meu N, é 1. Então, lá no conjunto de gráficos, eu vou ter que escolher o gráfico para a placa plana com N igual a 1. Tá aqui o N. Eu sei que tá bem pequenininho, mas se vocês abrirem aí o material gráfico de vocês, esses gráficos estão lá no material do Welt, do livro do Welt. Então, gráficos do livro do Welt.
Para a placa N1, eu vou usar esse gráfico aqui, então, para achar o nosso θ dimensional. Então, vamos localizar o nosso número de Fourier inicialmente. Quanto que é o Fourier mesmo? 0,84. Então, aqui eu tenho 0,8, esse meio é 0,9, então vai estar um pouquinho antes do meio aqui, né? Esse nosso 0,84 do número de Fourier. O nosso M, que é o inverso do número de Biot, é 1,2. Vamos ver se a gente tem essa linha 1,2 aqui? Olha, o que a gente tem? A gente tem a linha 1 e a linha 1,5. 1,2 está muito mais próximo de 1 do que de 1,5, certo? Então, para usar este gráfico, nós vamos aproximar o nosso M, o inverso do número de Biot, para a linha 1, ok? Então, a gente tem que ver o que a gente vai tendo disponível no nosso gráfico. Então, o que a gente faz? A mesma dinâmica, a gente sobe aqui no nosso 0,84 até a nossa linha 1 e vem na direção do eixo Y. Gente, que difícil que é fazer uma reta aqui. E encontro o nosso θ dimensional. Então, o nosso θ dimensional aqui deu 0,4. Concordam? Pessoal, ficou claro por que a gente está usando esse gráfico e não o gráfico da placa que a gente usou na temperatura anterior? Vocês entenderam bem essa diferença? Então, posto o silêncio, eu vou considerar que sim. Então, a figura que a gente usou, vamos anotar sempre. Então, pela figura F7 do livro do Welch, certo? Nós encontramos um θ de 0,4, certo? Então, olha só, voltando à figura F7 do livro do Welch, essa que a gente usou. Mesma coisa agora para a posição radial. Então, aproximando do cilindro. Opa. Infinito, para a gente calcular o nosso C na direção radial com relação ao tempo. A gente avalia o número de Biot, H vezes o raio dividido pela condutividade térmica, se a gente comparar com o exercício anterior. Mesma coisa, né? Cadê? O número de Biot é o mesmo, o M a gente vai aproximar da mesma forma, o número de Fourier também não vai mudar, também vai ser o mesmo, certo? Então, só anotando os valores aqui, 1,15, né? 1,15 para o Biot, portanto, o inverso do número de Biot, a gente aproximou para 0,9, vamos ver se a gente consegue usar. O Fourier, então, aproximadamente 0,5, né? É o mesmo. E agora, pessoal, a gente não está calculando mais no centro do cilindro, certo? Então, a gente vai calcular a nossa posição adimensional com relação à direção axial, que vai ser no ponto R, em que eu quero saber a temperatura, né? Pelo meu R0, que a gente já sabe é o raio desse cilindro. O raio desse cilindro é 40 milímetros.
Então, na posição radial, qual é a posição em que eu quero saber a temperatura? Então, lembrando que a gente está nesse ponto aqui, esse ponto com relação ao raio, o raio é igual a 0, certo? Então, meu R, a posição que eu quero saber a temperatura, é 0. Então, o meu N vai ser um N igual a 0. Então, agora eu vou no conjunto de gráficos do Welt, vou achar o gráfico para o cilindro, o gráfico válido para o meu N0. Então, já separei o gráfico aqui. Então, olha, tá aqui o gráfico para o cilindro. Aqui tá o meu N0, ok? Eu não consegui deixar, eu queria deixar esse gráfico maior, mas se eu ampliar, pessoal, a resolução fica muito ruim. Então, para vocês enxergarem bem, se tiver difícil aí, abra um arquivo aí lá do Moodle dos gráficos, que vocês vão encontrar eles lá de forma melhor, tá? Então, o nosso Fourier é aproximadamente 0,5, né? Então, tá aqui o nosso número de Fourier, do 0,5. A nossa linha M era 0,9. Vamos ver se a gente tem essa linha 0,9. Ó, a gente tem a 0,75 e 1. Então, 0,9 é muito mais próximo de 1. Então, vamos usar o nosso M1. Então, é só subir aqui no meu número de Fourier até encontrar a linha 1. E aí, vem na direção do meu θ. Então, o meu θ cuidado com o eixo Y aqui, pessoal, que é uma escala logarítmica, né? Então, tome um cuidadinho aí, tá? Então, se aqui é 0,4, em cima é 0,6, essa linha vai ser 0,5, ficou um pouquinho para cima da linha 0,5, entre 0,5 e 0,6, né? Então, vou dizer que esse meu θ aqui vai ser aproximadamente 0,55, que ficou entre o 0,5 e o 0,6. Concordam? Concordo, prof. Então, achamos o nosso θ para a posição radial. Então, pela figura, nós utilizamos a figura F8 do livro do Welt, só para ninguém se perder nas figuras aí. Nós encontramos o nosso θ de 0,55 aproximadamente, certo? Então, para resolver o problema, o nosso θ adimensional vai ser igual à temperatura no L, 0 no tempo T, menos a temperatura, o T infinito, né? 300 Kelvin, dividido pela temperatura inicial, 600 Kelvin, menos 300 T infinito, é igual a 0,4, que foi a posição axial, vezes 0,55, que esse é o meu θ final, né? A multiplicação dos dois θs. Então, fazendo essa continha aí, a temperatura na posição L0T vai ser igual a 366 Kelvin, certo? Vamos ver se fisicamente essa temperatura faz sentido? Então, olha só, passado 3 minutos, a temperatura no centro era de 408, então, portanto, nessa superfície aqui, em contato com o óleo, a temperatura é 366. Então, olha,
é uma temperatura entre 300 e 600, e é uma temperatura menor do que a temperatura no centro. E é fisicamente o que a gente espera, porque essa superfície está em contato aqui com o óleo que está numa temperatura menor. Então, a gente é de esperar, né, que a temperatura nessa superfície seja menor do que a temperatura no centro. Certo? Então, a gente pode validar essa temperatura de 366 Kelvin, certo? Na solução exata, fazendo os cálculos aí, essa temperatura daria 372 Kelvin. E calculando o desvio, a gente teria um desvio menos, porque o valor que a gente calculou deu menor do que o da solução exata, né? Então, menos 1,6%. Deu um desvio um pouco maior que no caso anterior, mas um desvio muito pequeno, né? De aí menor que 2%. Então, é um desvio aceitável, né? A gente pode usar o método gráfico, mesmo fazendo todas as aproximações que a gente fez. Então, a gente aproximou o Fourier, aproximou o inverso do número de Biot, e mesmo assim a gente teve um resultado cujo desvio foi aí de 1,6%, certo? Então, o método gráfico aí ajuda a nossa vida, certo? Muito bem, pessoal, falta um pouquinho de tempo aí ainda, então, para resolver a terceira parte, né, que a gente quer a temperatura, então, na posição radial de 40, né, então, no raio e no tempo t. Então, vou deixar aí para vocês terminarem esse exercício, essa parte. Então, começa da mesma forma, tá, pessoal? Para a placa, aí verifique se o Biot muda, o Fourier muda. Então, no caso, né, o número de Biot não muda, porque o H, o K e o comprimento é o mesmo. O Fourier também não, porque o tempo, né, continua sendo de 3 minutos, que a gente quer calcular a temperatura, certo? Então, calculo o inverso do número de Biot, o Fourier, o N, certo? A posição com relação à placa. Então, lembrando que o N é dimensional. Então, para a placa, né, vai ser 0 dividido pelo 30 milímetros, ou seja, um N0. E aí, escolha o gráfico para a placa para N0, certo? Que vou mostrar para vocês. Então, ó, para a placa plana, eu tenho um gráfico aqui cujo o meu N é 0. Aí você acha a linha, que é o inverso do número de Biot, acha o seu θ. Faz a mesma coisa para a posição radial, né? Então, tá aqui o gráfico para o cilindro. O teu N, então, como o que a gente quer calcular é na superfície lateral aqui, né? Esse ponto aqui que a gente quer calcular, então, a posição que eu quero calcular é 40 milímetros e o raio desse cilindro também é 40 milímetros. Então, o meu N vai resultar em 1. Então, o gráfico do cilindro para o N1, certo? Então, esse N vai ser igual a 1. Escolha o gráfico para o N1. Acha o seu θ, como a gente já viu, calcula o θ final e, finalmente, a temperatura. Posso deixar essa terceira etapa para vocês terminarem? Eu passo o resultado aqui para vocês? Vou colocar o resultado da temperatura final aqui já para vocês anotarem, tá? Então, essa temperatura vai dar 368,3 Kelvin. E a solução exata daria 365 Kelvin. Um desvio muito pequeno, um desvio aí de 0,9%.
Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? Então, pessoal, terminem aí esse exercício. Se vocês tiverem dúvidas, amanhã a gente tem atendimento de P-aluno, venham no P-aluno para a gente terminar aí o exercício, caso vocês encontrem alguma divergência aí. E o exercício 2, né? Então, eu tinha aqui planejado o exercício 2, que é um exercício para usar as soluções exatas. Eu vou deixar um vídeo para vocês do Moodle resolvendo, então, um vídeo resolvendo junto, né? Com vocês esse exercício aqui, tá? Mostrando como usa a tabela aqui para achar o psi, tudo certinho. O vídeo tem esses 2 exercícios resolvidos, esse que a gente acabou de resolver e o segundo. Então, eu deixo lá anotado no vídeo que eu vou disponibilizar para vocês. Então, assistam a partir do minuto tal, tá? Que é onde vai ter esse exercício 2, ok? Mas eu deixo anotadinho lá para vocês, lá no Moodle, certo? Muito bem, pessoal. Então, eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Desejo a vocês aí um bom resto de semana, bons estudos. Lembrem que amanhã tem atendimento de P-aluno. Se você precisar, faça sua inscrição no fórum, certo? Então, um bom dia para vocês e até mais. Obrigado, prof. Tchau. Tchau, tchau.